vamos debater aqui a importância desse jogo do Flamengo contra o Independiente Medellín fora de casa. Se o Flamengo conquistar uma vitória, o Flamengo estará classificado para as oitavas de final da Libertadores. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês, se você não for inscrito, se inscreva no canal e deixe o like de vocês. No grupo A da Libertadores, neste momento, depois de 3 rodadas, o Flamengo se encontra na primeira colocação com 7 pontos conquistados. O Estudiantes de La Plata é o segundo colocado com 5 pontos. O Independiente Medellín tem 4 pontos na terceira colocação. E por último, temos o Cusco com 0 pontos conquistados. Nesta quarta rodada, teremos os confrontos entre Cusco e Estudiantes, Independiente Medellín e Flamengo. O que podemos ver, por exemplo, logo de cara nestes confrontos que teremos nessa quarta rodada, é que esta quarta rodada pode, por exemplo, garantir o Flamengo na próxima fase da Libertadores. Caso o Flamengo, por exemplo, vença a equipe do Independiente Medellín, independentemente do resultado, tá? Não importa se o Flamengo vence por um gol de diferença, 2 ou 3. Em caso de vitória do Flamengo, seja ela simples, por exemplo, 1-0, como a gente deu o exemplo, o Flamengo estará classificado para as oitavas de final da Libertadores. Por quê? Porque o Flamengo iria a 10 pontos, o Independiente Medellín ficaria com 4 e o Independiente Medellín só poderia fazer mais 6 pontos. Porém, no confronto direto, o Flamengo teria vencido a equipe colombiana nas 2 oportunidades. E esse é o primeiro critério de desempate da Libertadores de 2026. Então, mesmo que o Independiente Medellín vencesse as suas últimas 2 partidas e o Flamengo perdesse essas últimas 2 partidas também, caso o Flamengo perdesse as suas últimas 2 partidas, o Independiente Medellín poderia chegar aos mesmos 10 pontos que o Flamengo. Porém, no confronto direto, o Flamengo teria 2 vitórias contra o time colombiano. E se o Flamengo vencer, é independente dos outros resultados, que o Flamengo consegue a classificação. Por quê? Se, por exemplo, tiver empate entre Cusco e Estudiantes, então, o Cusco, por exemplo, não poderia mais chegar na pontuação que o Flamengo teria, que seria 10 pontos. O Cusco poderia chegar a, no máximo, 7 pontos, caso, por exemplo, fosse empate entre Cusco e Estudiantes. Se, por exemplo, tivesse uma vitória do Cusco contra o Estudiantes, o Cusco poderia chegar no máximo a 9 pontos, né? Se vencesse as últimas 2 partidas, chegaria a 9 pontos, mas o Flamengo já teria 10 pontos. E, obviamente, se o Estudiantes venceu o Cusco e o Flamengo venceu o Independiente Medellín, o Cusco não poderia mais chegar no Flamengo. O Cusco só poderia chegar a 6 pontos. Então, uma vitória simples do Flamengo contra o Independiente Medellín já vale classificação para o time de Leonardo Jardim para as oitavas de final da competição. Então, para a classificação do Flamengo já nessa quarta rodada, não importa qual seja o resultado do jogo entre Cusco e Estudiantes. Se o Flamengo venceu o Independiente Medellín, o Flamengo já está classificado para as oitavas de final. Só que a gente sempre tem que pensar que, caso o Flamengo, por exemplo, não vença o Independiente Medellín, vamos fazer que o jogo termina, por exemplo, empatado. É importante que o Flamengo fique de olho no confronto que terá entre Cusco e Estudiantes. Porque, por exemplo, em caso de vitória do time argentino, ele chegaria ao quê? Aos 8 pontos. Em caso de empate do Flamengo, ele também ficaria o quê? Com 8 pontos. E isso significa o quê? Que na próxima rodada, que é na quinta rodada, teremos o confronto direto entre Flamengo e Estudiantes. E aí pode ser que este confronto direto pode, por exemplo, decidir quem será o líder do grupo A da Libertadores, porque aí tem um confronto direto, até porque no jogo da Argentina terminou empatado. Então, se o Flamengo vencer, obviamente, o time do Estudiantes, o Flamengo vencer por um resultado simples, 1-0, o Flamengo, por exemplo, iria superar o Estudiantes, além da pontuação, obviamente, no confronto direto. Então é muito importante que o Flamengo fique de olho, sim, no confronto entre Cusco e Estudiantes. Diria mais, para o torcedor do Flamengo, é muito importante torcer para o quê? Torcer para uma vitória do Cusco nesse duelo contra o time argentino. Até porque o Cusco está muito mais atrás em relação ao Flamengo no confronto direto. O Flamengo já ganhou o primeiro jogo, tem sim na última rodada um confronto entre eles, mas a expectativa é que, obviamente, o Flamengo vença o último jogo contra o Cusco. Mas o Cusco, para o Flamengo, é o time que o Flamengo tem que torcer que tire pontos dos seus concorrentes, que é o quê? O Independiente Medellín e o Estudiantes de La Plata.
Isso é verdade, bem observado. Pelo Cusco ser o último time ali no grupo, o seu quarto colocado, se ele tirar pontos de Estudiantes, Independente e Medellín, pode ser muito bom para o Flamengo. Não só para conseguir a classificação, até porque para o Flamengo classificar depende apenas de si, mas também se tirar pontos do Estudiantes e do Independente Medellín, o Flamengo pode conseguir a classificação em primeiro lugar. Lembrando que para ficar também na primeira colocação, uma vitória contra o Independente Medellín é fundamental. Se o Flamengo vence o time colombiano, o Flamengo dá um ótimo passe para conseguir ficar com a primeira colocação. Por que eu destaco isso? Porque se o Flamengo vencer, o Flamengo já chega a 10 pontos. Se o Estudiante, por exemplo, empatar com o time do Cusco, fora de casa, o Flamengo ficaria com 4 pontos a mais. O Flamengo ficaria com 10 pontos e o Estudiante ficaria com 6 pontos. Isso, obviamente, se o Flamengo vencer o Independente Medellín fora de casa e o Estudiante empatar com o Cusco fora de casa. O próximo jogo do Flamengo é o Estudiante. Mesmo que o Flamengo perdesse para o Estudiante jogando no Maracanã, o time argentino não passaria o Flamengo. Então o Flamengo, por exemplo, teria na última rodada a possibilidade de, se vencer o Cusco, mesmo por um placar mínimo, ficaria com a primeira colocação. Então, assim, além de vencer o Independente Medellín, vale a classificação para o Flamengo, pode deixar o Flamengo muito próximo, dependendo do resultado do jogo entre Cusco e Estudiantes, pode deixar o Flamengo muito próximo da classificação na primeira colocação do grupo. Além de tudo que citamos aqui, por que também é muito importante vencer o Independente Medellín? Lembrando que nas últimas 2 rodadas o Flamengo joga no Maracanã e a expectativa sempre é que o Flamengo consiga fazer o quê? 6 pontos. Por que é importante vencer o Independente Medellín jogando na Colômbia? Porque o Flamengo provavelmente seria um dos melhores times em pontuação da fase de grupos da Libertadores. Neste momento, por exemplo, o Flamengo ele tem 7 pontos conquistados. Porém, se ele vencer, por exemplo, o Independente Medellín, ele iria a 10 pontos. Neste momento, como você pode perceber nos outros grupos, por exemplo, no grupo B, só temos 3 rodadas. Todos os times ali têm 4 pontos conquistados. No grupo C da Libertadores, temos um time se destacando que é o Independente Rivadavia. Esse time é um time que o Flamengo tem que ficar de olho pensando o quê? Na melhor pontuação. O time do Boca Juniors já jogou na rodada e perdeu. Então, esse é um grupo equilibrado que provavelmente não teremos daqui um time que seja um dos melhores primeiros colocados. No grupo E, temos um time que é o Corinthians, que neste momento segue com 100% na pontuação. Esse é outro que o Flamengo tem que ficar de olho. E temos também no grupo F o Palmeiras, que conseguiu já vencer nessa rodada 4. Então o Palmeiras neste momento tem 8 pontos. Então para o Flamengo é importante vencer, porque se o Flamengo vencer o Independente Medellín, ele vai aos 10 pontos. E temos os últimos 2 grupos que tem, por exemplo, equilíbrio no grupo G e já no grupo H, que também já tem 4 jogos. Podemos ver Rosário Central com 10 pontos. Rosário Central que até aqui tem 3 vitórias e 1 empate. Então, por que é importante, além de tudo que citamos? É importante também pensando que o Flamengo pode ser um dos melhores primeiros colocados. Então, vencer fora de casa o Independente Medellín faria o Flamengo dar um passo gigantesco para ser primeiro, segundo ou até mesmo terceiro colocado entre os melhores na pontuação. Algo muito importante pensando que no mata-mata, quanto melhor seja a sua pontuação, mais jogos tende a você decidir jogando no Maracanã. Algo que a gente, por exemplo, não viu na temporada de 2025 do Flamengo na Libertadores. Como observado, alguns jogos dessa 4ª rodada da Libertadores já aconteceu. Obviamente ainda tem muitos jogos para acontecer nessa rodada, mas esse é um bom exemplo de, até mesmo para o Flamengo ficar com a primeira colocação no seu grupo e pensando além disso, ficar com uma das melhores classificações, tem ainda uma disputa bem grande, vários times aí já estão muito bem, o Corinthians está muito bem, o Independente Rivadavia está muito bem, o Rosário Central, que já jogou 4 partidas, já tem 10 pontos, então até mesmo para conseguir ficar ali numa das melhores classificações no primeiro lugar, caso o Flamengo consiga ficar na primeira colocação do seu grupo, também está uma disputa bastante equilibrada e com times fazendo bastante pontos. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima!